Olá, eu sou Laura Martins, editora do IT Fórum. Seja bem-vindo à nova temporada do IT Fórum Líderes, agora em vídeo e por temporadas. Essa primeira temporada a gente vai conversar um pouquinho sobre cibersegurança e proteção de dados. E o nosso convidado de hoje é Ricardo Maravalhas, CEO da GPONet. Ricardo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Laura. É um prazer estar aqui. Estou à disposição para a gente bater um papo sobre LGPD, proteção de dados, privacidade de dados e quem sabe um pouquinho de cyber também. Ricardo, então queria começar te perguntando exatamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente sabe que essa discussão está acontecendo há algum tempo, mas a evolução não estava muito rápida. Algo está mudando, as empresas estão evoluindo mais. Legal, Laura. Vamos lá. A gente tem que entender alguns parâmetros a respeito da lei e um pouco da nossa cultura para a gente conseguir nos situar no momento em que a gente se encontra. A lei ela é de 2018. Era uma lei que ela estava parada no Congresso e a toque de caixa ela foi redigida, finalizada em votação em razão da GDPR europeia. Ela vem com um período para ser implementada no Brasil e esse período começa a ser postergado, como muitas leis no Brasil acontecem. Depois ela entra em vigor no meio de uma pandemia e ela passa por um período de descrença total. Como quase todas as leis no Brasil, será que essa lei vai pegar? Uhum. Todos os empresários se perguntavam a respeito disso e muita gente apostando contra. Vem a construção ou o nascimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, começa pequena e ela começa a se estruturar. Para ela se estruturar, ela precisa de pessoas e ela precisa de normatizações. Ela não pode, é uma autoridade nacional, ela precisa de normas internas a respeito disso. E ela começa a trabalhar. Vem a resolução número 1, resolução número 2, e é ali um grande marco, a resolução número 2, porque a NPD fala, a lei geral era para todas as empresas, inclusive as pequenas, porque o que a gente escutava nesse seu argumento era, o pequeno, eu sou muito pequeno, ninguém vai vir me fiscalizar. Veio o marco relacionado à dosimetria das penas, que possibilitou que os processos administrativos de fiscalização fossem finalizados com decisões e autuações. Até que surge a primeira multa. A primeira multa aconteceu ano passado e, por incrível que pareça, foi uma MEI autuada. E isso foi uma surpresa para o mercado, né? Sim, uma grande surpresa porque mostrou uma capilaridade que não se imaginava ter, mas as pessoas se esquecem com relação à capilaridade que nós temos outras fontes de autuação como o PROCON ou de fiscalização como o Ministério Público. Mas assustou todo mundo, porque espera um pouquinho, a NPD, lá em Brasília, por meio de uma denúncia, autuou uma MEI, o que ela não pode fazer com os grandes? E aí a gente se encontra no cenário atual. A NPD começou a se movimentar para as autuações, algumas autuações têm saído, algumas inclusive para o poder público, o que também havia uma descrença. E em um ano a NPD triplicou de tamanho de pessoal. Então ela saiu de janeiro do ano passado aproximadamente com 50 e poucos funcionários a 150 atuais, que nós ouvimos inclusive numa palestra semana passada a respeito disso, no GPO Day. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma NPD fortalecida, todos os instrumentos legais prontos para autuação e fiscalização, vários processos em andamento, e o que tem provocado também uma onda de conscientização no mercado. E aí tem um outro lado, eu te trouxe o lado normativo de como nós estamos, né? Ainda há uma descrença? Mas tem um outro lado. O outro lado qual que é? É o lado da autorregulação. Grandes empresas estão mais sujeitas à fiscalização, possuem processos de compliance muito mais solidificados, e para que ela se considere aderente à Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa que os seus fornecedores também estejam adequados, porque ela transaciona dados, há uma transferência de dados com os fornecedores. E a partir desse momento, essa grande empresa que tem um processo de compliance robusto, ela começa a exigir que os seus fornecedores também estejam adequados. Ainda que eles sejam pequenos ou médios. Exatamente. E esses médios também passam a exigir que os seus pequenos fornecedores também estejam adequados. E aí nós começamos a falar do efeito viral. Quando a gente olha para o lado, a gente está falando de uma lei com 3 indo para o 4º ano de aplicação, tá? Mas quando a gente olha para o lado, a gente vê uma normatização de proteção e privacidade de dados no Brasil com um delay com relação à Europa, eu digo de 2 ondas, 2 grandes ondas ainda para acontecer. Mas quando a gente olha mais para o lado, a gente dá uma olhada aqui para o Uruguai, nós temos uma lei geral muito mais antiga,
com 15 anos de existência e que ainda passa por um processo de conscientização. Então, o que eu digo é, quando que a gente vai conseguir enxergar uma lei geral amplamente aplicada no Brasil? Passa pela conscientização da população. E a cada cidadão começar a exigir os seus direitos. Não basta você ter um efeito viral do mercado, que ele é limitado, e também não basta acreditar que um efeito fiscalizador ou fiscalizatório vá provocar uma conscientização. Passa muito por uma conscientização de base. E a própria lei fala de educação. E aí passa muito também por formação de jovens líderes conscientes, porque quando a gente está falando de marcas, brand, nós estamos falando de transparência, e a empresa tem que ter transparência como ela trata os dados dos seus consumidores. A gente tem alguns estudos na Europa relacionados a isso, que mostram que mais de 60% dos consumidores preferem consumir ou transacionar com aquelas empresas que têm clareza na forma como lidam com os dados pessoais de seus consumidores, dos seus clientes. Isso perpassa alguns outros momentos do Brasil, eu acredito, para ajudar nessa educação, por exemplo, Open Finance, né? Porque se a população não tiver esse conhecimento sobre os dados e o que pode ser usado ou não, esses outros caminhos também não ocorrem com tanta facilidade. Faz sentido isso, Ricardo? Faz o sentido, e a grande questão é que nós temos um paradigma cultural que nós temos que quebrar no país, que ele passa muito por educação, do cidadão entender o seu valor e entender as suas propriedades. E o cidadão ele precisa entender o valor dos seus dados, Open Finance. Ele precisa entender o que os seus dados impactam na sua vida, né? Positivamente ou negativamente. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando de dados, inclusive aqueles dados que nós deixamos públicos nas redes sociais. Porque eles também podem impactar positivamente ou negativamente na vida das pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, de um cadastro positivo de crédito, né? Então, o que eu faço com a minha vida? Como é que eu deixo esses dados? Um vazamento de dados em que as pessoas... Um criminoso se utiliza dos seus dados para ele fazer aquisições ou assinar ou contrair contratos em seu nome sem que você saiba, e o seu nome é exposto por um inadimplemento e você é vítima de um golpe, isso tem um impacto no seu cadastro positivo. Sim. Então, como é que você lida com os seus dados, né? Desde uma senha na sua casa, que você convida os amigos para ir na sua casa e você tem Wi-Fi? Tenho. Qual que é? Tal. E você esquece que o teu Wi-Fi, ele transcende as barreiras da sua casa. Da rua, alguém pode acessar o seu Wi-Fi. E eu digo isso e trago esse exemplo para te mostrar como nós não nos importamos com o que a gente carrega num celular, e nós nos importamos com o que a gente carrega na carteira, mas te trago esse exemplo pelo fato de já ver na prática, porque antes de ser CEO, empresário, eu era advogado na área, de uma família que cedia para os amigos o Wi-Fi. Um belo dia a Polícia Federal chega na casa dela. Eu tenho uma denúncia da CPI de pedofilia de que fizeram um upload de 128 fotos de pornografia infantil. Estamos levando os seus dispositivos móveis. Por sorte dessa família, a delegada era muito consciente, falou: não procure ninguém, nem um advogado nesse momento, porque a pecha nunca mais vai sair. Espere a conclusão da perícia. A perícia foi inconclusiva, não havia nada. Por sorte, na data que foi o upload, a família estava no exterior. Olha como tiveram sorte. Da onde que veio o upload do Wi-Fi deles? Na época não tinha o IPv6, ou seja, foi só pelo dispositivo do roteador. O IP da conexão. Alguém, às 11 horas da noite, parou o carro na frente da casa da família e subiu o upload usando a rede de Wi-Fi da família. Olha que loucura, né? E a gente pensando que são só casos absurdos que nunca chegariam na gente, né? Tudo é possível, né? Todo dia nós estamos expostos. A gente comenta aqui em proteção e privacidade de dados, nós temos que ter a consciência que é igual uma pressão de uma água no assoalho no fundo de uma piscina. A água fica 24 horas por dia fazendo pressão contra o fundo da piscina para encontrar uma brecha para vazar. Essa é a função da água numa piscina. É assim que os fraudadores trabalham o dia inteiro. Eles ficam 24 horas por dia buscando brechas. Quando eles encontram uma brecha, eles ativam o golpe. E isso cada dia está mais sofisticado. E a gente sempre está correndo contra, né? A gente sempre está atrás. Eles estão na frente e a gente está atrás. E como que você resolve isso?
Pessoas, cultura. E o que a gente sempre fala, muitos usam o termo que o elo fraco da corrente são pessoas. Por mais que você coloque vários dispositivos, por mais que você faça uma infraestrutura, se as pessoas não estiverem treinadas, se tornam um elo fraco. Eu inverto essa lógica. Nós gostamos de dizer que as pessoas são um elo forte, desde que sejam treinadas. Então, o que se busca é encontrar a brecha nas pessoas. É claro que existem várias empresas ou várias pessoas que se expõem, como eu acabei de dizer, mas a conscientização, a gente volta para o começo da conversa. Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que entender Lei LGPD, P de pessoas. Conscientização e treinamento. É a base de tudo. E aí a gente começa a ter um instrumento normativo forte. E a gente falou bastante de pessoas, e eu concordo que essa é a base, mas como que a tecnologia também ajuda as empresas a estarem em conformidade com a LGPD? Legal. Aí a gente passa também por um processo muito legal relacionado à tecnologia, né? Então, quando a gente pega, estudando os relatórios que saíram no final do ano passado a respeito do mercado de proteção e privacidade de dados, nós encontramos algumas tendências para 2024. Uma das tendências muito forte são recursos escassos proporcionais às ameaças. Ou seja, as ameaças têm crescido numa velocidade que os recursos das empresas não acompanham. Esse é um ponto, isso é uma tendência. Segunda tendência, profissionais qualificados. É uma outra tendência, uma dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Uma terceira tendência, dificuldade de comunicação interdepartamentos. Dados requer uma comunicação eficaz com processos bem definidos. Sim. E todos esses três pontos, ou esses três pilares, ou esses três insights levam para um quarto, esgotamento das equipes que trabalham com proteção, privacidade de dados e cibersegurança. Quando você pega entrevistas, foram 900 pessoas entrevistadas nos Estados Unidos e na Irlanda, a Europa, Inglaterra e Irlanda, 63% se queixaram de esgotamento físico. Mais da metade se queixou de ter que realizar tarefas repetitivas, pequenas tarefas repetitivas. Então, quando você encontra esse cenário, você encontra a solução na base da tecnologia. Então, a tecnologia tem que resolver o problema de dar auxílio às pessoas. E aqui entra um negócio muito legal que a gente acredita na DPOnet, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que tirar aquela aura de tecnologia ser um grande código ou a tecnologia ser algo disruptivo. Se a gente olhar para trás na história da humanidade, tecnologia é ferramenta. A pá um dia foi uma tecnologia. Sim. Que facilitou a vida das pessoas. Então, quando a gente olha para a tecnologia, a gente tem que entender que a tecnologia ela tem que ter um propósito. Ela tem que facilitar um trabalho. Então, como que a tecnologia vai resolver esses três pontos que eu coloquei, que são uma característica a partir de 2024, segundo esse relatório? Devolvendo aos profissionais de proteção e privacidade de dados tempo. E a partir desse momento, as tecnologias não podem ser um fator que adicione tempo nas suas tarefas. Elas têm que ser tecnologias que poupem tempo. Para quê? Para que eles tenham mais tempo, para se dedicar àquilo que importa, para as funções estratégicas, para as funções táticas da empresa, para que eles tenham tempo para descansar e não reclamem de esgotamento, e para que eles tenham tempo para se aprimorar. E como que você consegue entregar uma ferramenta de tecnologia que consiga poupar tempo de um usuário? Basicamente, no mínimo, ela tem que ter algo que já é muito comum. UX. A experiência tem que ser baseada no usuário. Quando nós pensamos a DPOnet, nós tínhamos um propósito, democratizar a LGPD. Hoje nós queremos democratizar o acesso à proteção à privacidade de dados. Como que você democratiza? Facilitando. Tudo que você facilita o acesso, você democratiza. Então nós baseamos a nossa ferramenta acreditando no UX, experiência do usuário, fazendo uma ferramenta não para aquele profissional muito gabaritado, mas desde o profissional básico que está começando a carreira. Porque se aquele que tem pouco conhecimento consegue operar, aquele com muito conhecimento opera mais fácil e ele ganha tempo. E também, em teoria, quem está mais nessa base também é provavelmente quem está mais esgotado ou fazendo mais essas tarefas repetitivas. Exatamente. Né? Pela lógica. Sim, sim. E aí você cai, só que quando ele está fazendo aqui na base algo repetitivo, tem alguém acima dele que também tem que conferir. E outra ponta disso é algo que está na hype, que é a inteligência artificial. Que era a minha próxima pergunta. Não dá mais para fugir dela, né? Não tem como, não tem como. Então, você aliar UX numa ferramenta tecnológica com IA
E aí, já fazendo aqui um spoiler, né? Não, a IA não vai tomar o teu lugar, mas ela vai facilitar a tua vida. Você começa a construir algo que você pode facilitar as atividades dos profissionais de proteção e privacidade de dados. Então, quando você pensa em IA, o que a IA pode fazer para um profissional de proteção e privacidade de dados? As tarefas que ele tinha que fazer com esforço mínimo repetitivo. Porque a partir do momento que ele faz aquilo com esforço mínimo repetitivo, ele começa a criar base de dados. Se ele tem uma grande base de dados, ele tem um meio pelo qual ele consegue criar uma IA. Então, quando a gente olha para a nossa história, qual era o esforço repetitivo comum em profissionais de proteção e privacidade de dados? Um exemplo, um deles, fazer mapeamento de processos. A partir do momento que a gente tem mais de 110 mil processos mapeados dentro da empresa, a gente consegue ter uma base para que a nossa IA entregue para o profissional um mapeamento de dados pré-selecionado, pré-indicado para que ele aprove. Veja, a IA entrega uma sugestão. E isso deve ser o papel da IA. Entregar uma sugestão, antecipar. Entregar algo pré-formatado para que ele faça a decisão se isso realmente é aquilo, se não é aquilo, onde precisa melhorar. O homem sempre, o humano sempre vai ser importante como a decisão final no processo de IA. Perfeito. E hoje, quem é esse profissional que cuida dessa proteção de dados, Ricardo? Legal, nós temos hoje no mercado o DPO, ou encarregado de dados. O DPO é um nome mais sexy, né? Então é importado da gostam de sigla, Europa. Né? Adoramos. Então é o encarregado de dados, em português, a lei nacional fala encarregado de dados, o DPO, e ele é o responsável pelo programa de proteção e privacidade de dados, ou deveria ser. Então, quando a gente olha isso no Brasil, se eu não me engano, 58% das empresas, o programa de proteção e privacidade de dados, ele é capitaneado pelo DPO, em 58%, deveria ser mais, mas é esse o número. E aí por quê? Porque tem a terceirização, tem o compliance, tem o jurídico. Você tem abaixo dele o que eles chamam de analistas de privacidade, que são os profissionais de proteção e privacidade de dados, que eles dão o suporte para as tarefas um pouco mais simples. E da onde que surge esse profissional? Esse profissional é um profissional híbrido. Ele é um profissional que ele tem que entender de tecnologia, ele tem que entender de lei, ele tem que entender de processos. Quando a gente fala de processos, a gente está falando basicamente de ISO. E ele tem que entender de governança de dados. Então é um profissional muito rico, é um profissional que tem que ter um conhecimento muito grande, não é fácil de encontrar, e que está muito valorizado hoje em dia. E toda empresa precisa de um DPO? São as empresas maiores? As empresas pequenas podem começar de uma maneira mais simples? Como é esse beabá? Segundo a ANPD, por meio da sua resolução número 2, que eu já citei ela, que é voltada para pequenos negócios, o pequeno negócio e o médio negócio, ele não precisa, em tese, ter um DPO. Mas é bom que tenha, não é obrigatório. Então, quando você fala de um médio negócio que o core business dele é saúde, ou seja, ele lida com dados sensíveis, como é que ele não vai ter um profissional encarregado cuidando disso? No mercado, hoje, grandes empresas utilizam DPO, médias empresas utilizam DPO com assessoria de um DPO terceirizado, pequenas empresas DPO terceirizado. Aonde que cabe um DPO terceirizado e onde não cabe um DPO terceirizado? O DPO terceirizado, existem grandes escritórios que fazem, existem grandes consultorias que fazem, enfim, há um leque muito grande de terceirização desse serviço. Ele serve tanto para as empresas que não querem ter o profissional interno e querem que esse profissional seja terceirizado e tenha a responsabilidade do programa de proteção e privacidade de dados, mas serve também como assessoria ao DPO interno, porque a gente tem que falar que é um profissional novo que ele precisa de maturidade. Então, quais casos ele encontra no dia a dia dentro de uma empresa? Se uma consultoria, uma grande consultoria ou uma outra consultoria, ela tem uma experiência por prestar serviço para uma gama elevada de empresas, conhecimento. E ela acaba tendo esse conhecimento transferindo por meio de uma assessoria ao DPO interno. Então, basicamente, DPO interno, grandes empresas ou empresas com core de dados sensíveis ou um volume de dados muito grande. Médias empresas, algumas adotam, outras não. Não há uma obrigatoriedade, e isso vai ficar um pouco mais claro. A resolução número 2 ela tende a ser aprimorada. Pequenas empresas há uma recomendação, não há uma obrigação. Se alguma empresa que está vendo a gente, escutando a gente, ainda não começou a mexer em nada, está um pouquinho atrasada, mas o que você diria para ela conseguir começar esse roadmap para estar realmente em compliance com a LGPD? Uau! Tem bastante coisa para fazer. Tem bastante coisa, né? Está um pouquinho atrasada, né? Sim, mas muitas estão.
Tá? Assim, bastante empresa. Isso a gente tem notado por uma questão empírica nossa de mercado, tá? Então, o básico de toda empresa. E aí eu vou voltar para o nosso começo da conversa. Conscientização, treinamento. Mas quando a gente fala de um programa de privacidade, nós estamos falando de 4 pilares. Nós estamos falando do pilar jurídico, que a gente está falando de revisão das cláusulas contratuais. Mas eu não trato dado pessoal, eu trabalho para a minha empresa prestar serviço para outra empresa. Não, mas você tem colaborador, você já tem alguns contratos ali que você tem que olhar. Você tem que analisar pessoas, e a gente está falando de treinamento, é um outro pilar. Nós estamos falando de governança, processos e cyber. Não tem como você fugir, porque sem o cyber você está vulnerável, sem o treinamento você está vulnerável, sem as cláusulas contratuais você está vulnerável. Mas por onde eu começaria? Eu começaria, primeiro, mapeie o que você tem e o que você não tem feito. Segundo, faça treinamento para os seus colaboradores, é o básico. E isso você tem que fazer todo ano. Nós já treinamos mais de 22 mil colaboradores na empresa, prestando serviço. E não tem fim, né, esse treinamento? Não. A gente fala dentro da empresa, isso a gente fala desde o D0. A LGPD, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona sem fim. Você tem que ter fôlego, você tem que ter ritmo e você tem que fazer. Não tem jeito. Você nunca vai estar 100% compliant, porque você sempre vai ter o que fazer, sempre vão ter processos para serem melhorados, sempre pode ter um incidente, ou de pequena monta ou não, sempre há o que ser feito, né? Mas o básico, para começar, é mapear o que tem e o que não tem de atividades, olhar pessoas, olhar os softwares. Por incrível que pareça, nós somos o país da pirataria. Sim. Então, você não tem software licenciado, você usa software pirata, você já está exposto, tá? Então, é básico do básico do básico, arroz e feijão. O problema hoje das empresas é quem não quer olhar o mínimo. Comece pelo mínimo, faça um roadmap, como você falou. Pessoas, contratos, softwares, proteção. Por que eu estou colocando software e proteção depois? Porque requer investimento. O treinamento dá para ser feito. E o mapeamento daquilo que você tem e o que você não tem também dá para ser feito com custos baixos. Né? E aí você tendo um roadmap, inclusive de investimento, e aqui também trazer uma informação, a gente tem mais de 70% das empresas no Brasil, o budget para proteção e privacidade de dados está abaixo de R$1 milhão. Que é pouco, né? Pouco. Mais de 70% tem a equipe de proteção e privacidade de dados das empresas é igual ou menor a 3 colaboradores. Então a gente tem muito a evoluir. É um cenário que eu digo desafiador. E a gente acabou não focando tanto em cibersegurança, a gente falou mais da proteção de dados, mas também não existe todo esse escopo de proteção de dados sem a cibersegurança, né? Acho que se você quiser dar uma pinceladinha sobre essa relação também. Sim, até o pessoal do cyber me ouvindo pode ficar um pouco indignado quando eu coloquei a cibersegurança em terceiro ou quarto lugar, mas é que eu estou colocando uma questão de investimento de realidade. Mas é óbvio que é importante. Né? Eu acho que hoje a empresa tem que entender o seguinte: depois que vazou, ou depois que você foi atacado e com sucesso, o estrago é muito grande. É desproporcional ao investimento. E você pode acabar com a sua empresa. Né? Você faz seguro do seu carro, você tem segurança, às vezes, patrimonial na sua empresa, mas você não cuida do seu cyber. O cyber é uma perna, é um dos 4 pilares. É extremamente importante. Ele, de certa forma, ele mitiga o risco da falha humana. O cyber está ali para isso. Ele é 2+2. Ele vai mitigar, ele não vai zerar, porque é impossível, mas ele vai mitigar o risco da falha humana. Então, é essencial. E o mercado de cyber tem crescido muito. E hoje, a Lei Geral trouxe algo muito legal, porque a Lei Geral trouxe luz para o cyber. E o cyber, em razão da Lei Geral, ele é mais valorizado do que a própria lei geral. Porque muito empresário entende que eu adotando as medidas de cyber, eu estou cumprindo a lei geral de proteção de dados. E eles são complementares entre si. Um depende do outro ali, sim, né? Um complementa o outro. Você não tem um programa de proteção e privacidade de dados completo se você não tiver as medidas de cyber proporcionais ao seu negócio. Isso é legal a gente falar, porque a lei fala de proporcionalidade, ou seja, você não vai ter ali instrumentos protetivos de cyber
que são indicados, por exemplo, para um banco. Eu aqui estou fazendo um exemplo esdrúxulo, mas para as pessoas captarem, quando eu tenho um pequeno negócio. Mas eu tenho que ter um mínimo de cyber. Né? Eu tenho que ter um mínimo de cyber ali. Se você não tem cyber, você não cumpriu, porque a lei fala de medidas proporcionais. Né? Então você precisa do cyber, das pessoas, da governança, e você precisa também dos contratos. Perfeito. Ricardo, muito obrigada novamente por aceitar nosso convite. Foi ótima a conversa. Eu que agradeço, Laura. Foi um prazer estar aqui. Como eu te disse, eu estou encantado com a IT Forum, onde a gente está aqui presencialmente. Foi um privilégio estar aqui. Contem comigo sempre. Obrigada. E você que está escutando a gente ou vendo esse vídeo, não deixe de acompanhar todos os nossos videocasts IT Forum Líderes no nosso site itforum.com.br, no YouTube ou no Spotify.